Eu vou gravar, senão eu apanho. A Carolina só me dá só porrada, assim. Então, é uma aula longa, mas é dividida em duas. Então, hoje, a gente vai falar tudo, termos, participem, me perguntem, porque eu vou mostrar muita imagem. É muita imagem da parte de esgoto sanitário. Mostrar como funciona, e semana que vem a gente larga do dimensionamento. Dimensionamento de esgoto é muito simples, tá? Mas há um dimensionamento, por mais que muita gente ache que não existe, sim, tem um dimensionamento. Na parte predial, que nós estamos lidando agora, o dimensionamento é bem mais simples que na parte urbana de saneamento. O dimensionamento de saneamento é bem mais complexo, mas também não é difícil. Mas muita gente não dimensiona esgoto. Usa as bitolas tradicionais e foi. Vocês vão ver que é muito simples. E por que? A gente tem que entender o porquê das coisas. É muito difícil, mas é legal. Por que as pessoas acabam por não dimensionar esgoto? Porque até uma dimensão predial é igual. Não existe uma tabela, até tantos metros quadrados vai ser dessa forma. Isso não existe. Mas o que existe é o seguinte: tu dimensionando, tu vai ver que tu vai fazer uma casa, tu vai fazer uma casa maior, tu vai fazer uma casa gigante, tu vai fazer um prédiozinho, um prédio até tal tamanho, o dimensionamento é o mesmo, ele não muda, porque a forma, os diâmetros dos tubos são os mesmos. Então, o dimensionamento vai começar a mudar para edificações bem maiores, certo? Então, por isso que há uma tendência, uma tradição em não se dimensionar. Tu bota saída de pia de 40 milímetros, saída do esgoto do vaso sanitário de 100, é o mínimo, o chuveiro de 50, pias de 50, é isso. Máquina de lavar, secar, lavar louça, lavar roupa, tudo de 50. O que é isso? Tu vai juntando tudo, tubulações, e chega numa de 100, que o mínimo do vaso sanitário, da bacia sanitária, é 100. Então, vai notar que tu não precisa fazer contas. Tu vai ter esses diâmetros de saída dos equipamentos. Quando tu for trabalhar com edifícios maiores, daí sim, daí vai chegar um ponto que tu vai ter uma saída maior que 100, que daí é o que a gente vai ver semana que vem nesse dimensionamento. Mas cada equipamento sanitário, um ralo de uma pia, um ralo de chuveiro, bacia sanitária, máquina de lavar roupa, bebedouro, pia, tanque, isso são ralos, são saídas que nós abastecemos com água. Essas saídas têm um diâmetro mínimo. Esse diâmetro mínimo é outra peça. Tu vai usar esse aí. Tu vai aumentar isso a partir do cálculo. Então, um ralo sanitário, um box, um chuveiro, pode usar um tubo de 40? Pode. Só que vai muito também do engenheiro perceber o que tu está trabalhando. Tu está trabalhando com uma edificação... deixa eu ir mais para o lado, que eu estou torto. Com uma edificação bastante de alto padrão. O cara vai botar um chuveiro lá de 50 litros, 40 vai ser pouco. Então, daí tu aumenta. Tem o feeling do engenheiro e tem o cálculo mecânico. Mais ou menos, isso que eu falei é o que nós estávamos falando, Matheus, de tu fazer uma prova decorada ou pesquisar. Cara, tu vai fazer decorado, tu vai me dizer, a saída do box é de 40. Tá certo? Agora,
muitos casos não funcionam. Aqui no meu prédio teve uma reforma aqui que como é que eu vou dizer para vocês? Vamos, casos reais, né? A Unijuí quer trabalhar com casos reais e é legal isso. O proprietário comprou o imóvel, comprou, morou 10 anos. Nesses 10 anos ele pagou o imóvel, melhorou financeiramente e resolveu reformar. Na reforma de um banheiro, ele botou um chuveiro muito melhor que o que tinha sido colocado pela construtora, com muito mais água. Primeira coisa que aconteceu, o aquecedor de passagem a gás era para aquele outro chuveiro. Então, não funciona. Vamos botar um aquecedor. Bom, mas tu botou 2 chuveiros. Primeira coisa que eu perguntei para ele. Isso é um conhecido, tá? Então, eu não fiz projeto, eu fui ali ajudar ele. Cara, quer funcionar os 2 chuveiros juntos, 3 chuveiros juntos, chuveiro e uma pia? Não, eu vou tomar um chuveiro, no máximo uma pia. Então, vamos ver aqui, vamos trocar o aquecedor. Trocamos. Indiquei para ele, trocou o aquecedor. Bacana. Segunda coisa, quando ele usava o banheiro, o box, formava tipo uma piscininha pequenininha, uns 4 centímetros, mas alagava o box. Por quê? A saída era uma saída pequenininha. Daí ele me falou, não, eu vou tirar a tampa. Eu disse, cara, não adianta tirar a tampa. Aquela coisa do cara que não manja de cálculo, mas é normal, tu não pode exigir isso de alguém que não estudou isso. O que está acontecendo é que a saída é de 40. E como é que eu aumento a saída? Ele me disse. Daí tu não tem como, porque tu vai ter que ir no apartamento de baixo, quebrar o teto de gesso e mudar aquela tubulação. Então, vamos achar uma forma dessa quantidade de água não te incomodar. Ele falou, o problema é se essa água sair do box. Bom, então vamos levantar o box mesmo, de vidro, vamos botar mais uma barrinha de mármore, granito, seja lá o que for, fazer uma barrinha. Então, a água fica ali, essa é a vazão dela e está resolvido. O que é isso? Quando dimensionaram o edifício, dimensionaram para aquele chuveiro. Está certo, não está errado. O que poderia ter sido feito, que não ia mudar nada o valor, é ter aumentado aquela tubulação. Não adianta eu ter um ralo maior se a saída é pequena. Estrangula. Então, não adianta eu aumentar o ralo se a tubulação é pequena. Gente, não dava 1 metro de tubo. Mas o construtor fez errado? Não fez. Ele não fez. Ele fez certo. O morador que mudou o que ele estava fazendo. Está tudo na norma, está certinho. O problema é que o uso se tornou diferente. Então, muito cuidado com a parte de esgoto, com o que é norma e o que é uso. Norma é o mínimo, tá? Norma é o mínimo. E colocar mais, não tem problema. Esgoto não é que nem água. A água eu começo a aumentar diâmetros, começo a perder carga, perder pressão. Esgoto não. Aumento de diâmetro dá vazão. Tá? Vazão. Então, vou botar tudo. Cara, analisa o proprietário disso, vê o padrão do negócio. Não, esse cara vai ter muita água ali. A saída da máquina de lavar é 50. Beleza. Olha as máquinas de lavar roupa maiores, mais tecnológicas, caras, uma máquina de 30 mil reais. Qual a saída? É 50. Beleza, continua usando. Vai ao extremo, entendeu? Pesquisa. Isso é o nosso trabalho. Muito mais que fazer os risquinhos no papel, a gente tem que achar soluções para a pessoa. E é aí que tu te diferencia dos outros. Então, vocês não têm noção o preço das coisas que tem, as opções. Eu conheço um cara que botou uma geladeira de 100 mil. 100 mil ele pagou a geladeira, eu nunca tinha visto um troço desses. A geladeira é chumbada.
um piso. Ela não é solta. Teve que ter sido feita uma estrutura no piso para prender. São troços loucos, assim. Existe. Gente, sempre existiu, mas hoje, com a informação muito rápida, as pessoas têm muito acesso. E se a pessoa tem condições, e ela quiser e ela pagar, nós vamos ter que resolver. Essa geladeira, por exemplo, ela tinha uma entrada de água e uma saída. Pequenininha, mas tinha uma entrada. O que é isso? Ela mantinha a água gelada, fazia gelo, e isso é normal. Tem muitas geladeiras que fazem isso. Mas saída de água é estranho. Não, geralmente não tem, porque ela gela a água e tu tira a água. Não, ela, o que sobrava de água ali, ela descartava. Entenderam? Todos vocês acabaram caindo na engenharia por serem um pouco curiosos. Então, ninguém vai ter problema nisso. Pesquisar, achar soluções. Certo? Deixa eu botar a apresentação aqui. Gente, o início da apresentação é muita imagem, imagens chocantes e outras nem tanto. Mas é legal. Vocês têm que ver o que acontece na prática, né? Esgoto é um Deus nos acuda. Começamos por isso aqui. Item não pode ser esquecido de forma alguma em nenhuma instalação sanitária. Nós estamos fazendo projeto hidrossanitário. Hidro, água, sanitário, esgoto e pluvial. Vocês não podem esquecer jamais da coluna de ventilação. Coluna de ventilação é um tubo que está ligado lá embaixo nos tubos e sobe. Esse tubo tem que ser colocado, tu pode deixar acima da laje, abaixo do telhado, ou pode passar do telhado e botar um chapéuzinho nele, ou até fazer um barrilete de ventilação e sair só uma vez. O que é isso? O esgoto, ele produz gás. E esse gás, inclusive, se gera biogás, gera energia a partir do biogás, muito mais do biogás gerado por suínos, né? Dejetos suínos, que ele fermenta muito mais, mas o esgoto nosso gera gás. E o que acontece? Depois vocês vão ver as instalações todas funcionando, mas uma casa lá tem um banheiro X que não é tão usado. Se não tem ventilação nele, ele começa a cheirar mal. E por que ele cheira mal? Não está vazando. Os canos secam e o gás vem, o gás sobe. Então, de outro lugar, o gás vem. A gente faz uma instalação chamada tubo de ventilação em cada banheiro, e essa tubo, o que ele faz? Ao invés desse cheiro voltar pelos ralos, ele vai para essa ventilação e vai para o teto. E daí tu não sente cheiro nenhum. Qual é o objetivo da água na bacia sanitária? Ela tem água embaixo, sempre. Isso chama-se fecho hídrico. Essa água impede que o gás retorne e volte cheiro. Se o vaso estivesse seco e sem coluna de ventilação, ele ia cheirar mal. Não é cheiro de cocô, gente. É um cheiro de lixo. É o gás, certo? Então, a ventilação obrigatoriamente tem que existir. Não esqueçam disso jamais. Toda tubulação sanitária está interligada. Então, tu vai ligar tudo, percebam, vai virar um robozinho e vai chegar lá na fossa, que é o tratamento. Cara, lá no tratamento, está fermentando, está criando gás. E esse gás vai voltar para dentro da tua casa se tu não tiver como levar ele para cima. Então, tem que ter ventilação. Essa imagem aqui é uma ventilação feita a facão, numa casa, num imóvel bem simples.
Mas tem um tubinho aqui, ó, gente. Tem um tubinho saindo para fora. Isso é uma ventilação. Precária, mas é uma ventilação. Algo que se vê muito. Não cortem viga para passar tubo. Ou projetem o caminhamento dos tubos em acordo com o estrutural. E ele vai dimensionar vigas, pilares, etc., com proteção e reforços quanto a isso. Gente, essa viga aqui deixou de existir. Essa viga não existe mais. O cara passou um cano de 150 e um de 50 ali. Terminou com a viga. Essa edificação, no caso aqui, não veio a colapso porque ela devia estar extremamente superdimensionada. E essa viga não estava exercendo força alguma. Mas olha que absurdo. Porque o cara faz o estrutural, é executado o estrutural, vem o encanador e faz um estrago. Ah, mas eu não podia passar abaixo. Não, peraí. Isso tem que ser projeto, claro. Tu passar um cano desses abaixo da viga, aqui é 15 centímetros para baixo, mais o gesso. Começa com o pé direito baixo, bom. Lá na concepção do projeto, tu faz um pé direito maior para suprir isso. Isso aqui é um absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. Olha aí. No engaste da viga com o pilar. Isso aqui não é foto da internet, tá? Isso aqui é tirado em obra. Aonde a viga encontra o pilar, ou seja, aonde ela exerce mais força, onde ela transpassa as forças para o pilar para suportar, o cidadão me quebra a viga. E no caso aqui ele não quebrou a armadura, achando que a armadura ia segurar. Porra, se a armadura ia segurar, eu botava só a armadura e não botava concreto. Olha a armadura, gente. Isso aqui é armadura de meia ou 16 milímetros. Não é uma estrutura pequena isso aqui. E a criatura quebrou a viga. Não deixe ninguém fazer isso. Aqui, não satisfeito, ele quebrou duas vigas. Essas aqui as menos piores. Essas vigas aqui, provavelmente, o estrutural conseguiria, se avisado antes, reforçar elas com a armadura e deixaria pronta essa passagem, que isso é o ideal. E esse, mais uma viga engastada. Aqui ele não quis cortar a armadura, ele torceu a armadura. Se vocês virem coisa dessas, me mandem foto. Não precisa dizer onde é. Só para eu ter um arquivo legal disso aí. Seguidamente, ex-alunos me mandam coisas. Olha o que eu vi. É muito fácil, na minha posição aqui, falar mal disso. Mas é um momento de dizer para vocês que isso não pode ser feito. Isso aqui tem que ser pensado antes, tem que ser compatibilizado o projeto, tem que ser organizado de forma que não ocorra isso. Essa é da internet. Funciona? Não sei. Nas aulas de saneamento, quem já teve, quem vai ter, a gente fala muito sobre sistemas... A bacia sanitária, né? A bacia sanitária é uma coisa que foi uma revolução, mas há países que ainda não existe. Então, as necessidades são feitas no chão, um buraco no chão. Esse rapaz aqui fez um trono. Tá feio, tá estranho, mas eu não posso dizer que não está funcionando, não sei. Percebam que o box é curvo. Não investiu no box aí. Isso aqui é um sifão. Isso aqui eu vi num posto, não lembro onde. Um sifão é uma peça que tu compra.
Qual é o objetivo do sifão? Criar um fecho hídrico. Então, tu vai encher de água, a água vai fazer isso aqui, né? Então, conforme, percebam, vasos comunicantes, conforme tem peso de água aqui, ela sai. Vai chegar um momento que vai terminar a água e vai ficar com isso aqui de água. Isso aqui sempre fica cheio d'água. Entenderam? Isso aqui fica cheio. Ah, que porcaria esse troço. Não tá dando certo. Espera aí. Aqui, ó. Ah, esquece aquilo. Sei lá, esse mouse aqui é uma bosta. Isso aqui fica cheio d'água. Qual é a ideia desse fecho hídrico? O mesmo do vaso sanitário. O cheiro não voltar. A água impede esse retorno do gás. Só que isso aqui, nesse caso, o sifão foi feito com um tubo que foi esquentado e dobrado. Quando tu esquenta um tubo e dobra, ele encolhe. Daí há encanadores mais experientes que enchem o tubo de areia, esquentam e dobram, que a areia não deixa ele encolher. Não se esquenta tubo, tá, gente? Isso aí não existe. Isso aí já passou do tempo. Então, compra um sifão. Existem sifões que eles são, como é que eu vou dizer, são os sanfonados. Sifonado, sifão, uma sanfona, ele, tipo desse sanfona. Então, tu abre ele e molda. Ou compra um pronto. Tem sifões metálicos, não é barato. Mas também não é o fim do mundo. Isso aqui é inadmissível, tá, gente? Isso aqui é inadmissível. É o mesmo cidadão. Não, não é o mesmo. Ó, é outro. Esse aqui tá torto aqui. E esse aqui tá aqui. Se vocês me perguntarem isso não funciona, cara, deve estar funcionando. Agora, estar funcionando não justifica ter sido feito certo. Não é certo isso. Faça da forma correta. Vamos para as partes boas aqui. Isso aqui é uma bacia sanitária. Ela tem várias particularidades. Primeira, ela é uma bacia sanitária suspensa, ela está presa na parede. Muito cuidado com a parede e com a carga que estiver em cima dela. Segunda coisa, ela estando presa na parede, a saída dela não é inferior, a saída dela é para trás. O que muda na edificação? Fica muito mais fácil, porque tu não tem cortes na laje. Tem geralmente o ralo e a bacia sanitária, o vaso, na laje. A laje do banheiro. Pia, etc., corre pela parede. Então, tu desce na parede, tu não desce no meio da laje. E essa é uma opção, e tem muito já, de bacia sanitária que sai para trás. Edificações mais modernas com gesso. Cara, sai para trás, a tubulação tá ali, já tem uma espera, beleza. Tem bastante coisa a mais nessa bacia sanitária. Ela tem um tablet que faz as funções dela. Então, ela tem um botão aqui, esse botão abre a tampa, é elétrico, e essas são as funções. Ó. Há um ventilador, há um esguicho, um sabão e água, então não há a necessidade de passar papel higiênico. É muito mais higiênico um negócio desse. Esse aqui eu não lembro o que é. Iluminação. Esse aqui é o sabão. É um que tu aciona um comando, esse dispositivo aqui sai e espirra um sabonete, um sabão líquido, e depois água, e depois ainda tem
o ar, que é uma pré-secagem, certo? Percebam as 7 pressões, são 7 níveis dessa água. Isso aqui tá demonstrando como é que é feito o carregamento, o refil do sabão, né? Então, coloca ali. Essa aqui é uma outra bacia, que ela tem uma caixa acoplada inteiriça, um design diferente. Duas formas, em geral. Caixa acoplada, nós vimos isso lá em água, que é a caixa acoplada, ou a válvula de descarga, comumente chamada Hydra, que Hydra é uma marca. O que acontece? Para fins de bacia sanitária, só muda na compra. Eu vou comprar uma bacia sanitária com caixa acoplada ou não. O dimensionamento da saída é o mesmo. Exatamente a mesma coisa. Certo? Só o equipamento a ser comprado é diferente. Outra coisa que tem que se tomar cuidado é posição. Numa caixa acoplada, a distância da bacia para a parede é diferente de um caso desse. Esse aqui está grudado na parede, mas digamos que não fosse grudado. Quando é válvula de descarga, a bacia é muito mais próxima à parede. Então, é uma decisão a ser tomada no início do projeto. Tem uma banheira esculpida, uma pedra esculpida, isso aqui custa uma fortuna. Vejam essa instalação, gente. Isso aqui parece do rei, né? Isso aqui é um banheiro de um hotel de alto padrão na Itália. Isso aqui é um termostato que tu regula a temperatura da água e tu abre esse aqui para água quente, esse aqui para água fria. O que é mais chocante é que são metais extremamente antigos e continuam usando. Dá uma impressão de velho. Lá é muito comum ter a banheira e o chuveiro tá aqui em cima. Então tu tem que ficar de pé na banheira. Não é muito cômodo isso, que a banheira é curva, né? Pensa numa banheira dessas, não faz muito sentido. Então, sempre que houver espaço e forcem ter esse espaço, banheiro é uma coisa, chuveiro é outra. Residências de padrão elevado tem 2 chuveiros e a banheira, então são coisas bem mais amplas. E esse ralo? O ralo é o ponto mais baixo da unidade do banheiro, box. Tem um ralo alto. Não serve para nada. Não dá nenhuma isso. Isso aqui, gente, eu não lembro onde eu tirei essa foto, acho que é em Porto Alegre. Isso aqui é a saída dos tubos de ventilação. Certinho. Claro, não precisa ser tão alto. Se ele cortasse aqui, estava bom. O que ele podia fazer também? Um tubo está aqui, o outro está aqui. Ele podia ter ligado os 2 dentro do telhado e sair só com um. Mas aqui é platibanda, não se vê nada. Eu enxerguei porque eu estava mais alto. Isso é uma ventilação que funciona. Porque o utensílio? O ar passa e daí esse gás faz isso aqui. Não interessa o sentido aqui. Vai ser um pouco para cada lado. É o princípio do chaminé. Então, esse ar passando dá uma pressão negativa e puxa o gás. E aqui não se sente cheiro nenhum. Está espalhado, né?
Mesma coisa. Saídas de gás. Eu vou vendo as coisas e vou tirando foto, gente. Vai guardando. Começa a observar essas coisas. E vamos lá. Qual é a norma para instalações prediais de esgotamento sanitário? 8160. Quais são os objetivos do esgotamento sanitário predial? Evitar a contaminação de água de forma a garantir a sua qualidade de consumo, tanto no interior dos sistemas de suprimento de equipamentos sanitários, como nos ambientes receptores. Então, eu não posso de forma alguma que esse esgoto entre em contato com a água. Permitir o rápido escoamento da água utilizada e dos despejos introduzidos, evitando a ocorrência de vazamentos e a formação de depósitos no interior das tubulações. Rapidez no escoamento. A água tem que sair rápido. Pedir que gases provenientes do interior do sistema predial de esgoto atinjam áreas de utilização. O gás não pode voltar. Impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema. Então, isso são telas, grades, ralos. O esgoto é para escoar água e 0,1% de sólido. Cocô é 0,1%. O esgoto não é feito para escoar outras coisas. Tem um tabu muito grande quanto ao papel higiênico. O papel higiênico pode ir para o vaso ou não. Quem tem mais costume de ir para a Argentina, vocês vão observar que a Argentina não tem lixo no banheiro. O papel vai para o vaso, para a bacia sanitária. Qual o problema? O problema é um sistema mal dimensionado, curvas mal feitas e muito papel. Tu não pode pegar e enfaixar tua mão de papel e jogar no vaso. Em quantidades admissíveis, o papel se dilui, porque tu vai dar descarga, é alta pressão de água, vai bater no papel e vai terminar esse papel. O problema são quantidades grandes. Um sistema bem dimensionado, bem preparado, funcionando corretamente, e uma quantidade de papel correta, 2 voltas é o que se indica, então, um lado e o outro do papel, 2 cantinhos daqueles picoteados, pode jogar na bacia sanitária. Não vai entupir, a não ser que teu sistema seja uma porcaria. Mas não tende a ser. Permitir que os seus componentes sejam facilmente inspecionáveis. Caixas de passagem sempre que possível. Tem que ter formas de desobstruir possíveis entupimentos. Impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação. Ventilação é uma coisa, esgoto é outra. Eu não posso jogar esgoto na ventilação, que ela não vai funcionar. E permitir a fixação dos aparelhos sanitários somente por dispositivos que facilitem a sua remoção para eventuais manutenções. Sempre tem que projetar de forma... A bacia sanitária, tu pode sacar ela, a pia tu pode tirar. O sifão, tu vai executar ele, tu vai colar. Tu vai poder sacar ele fora e limpar. Esses dias, quando é que foi? Início de março. Eu fui... Era o carnaval, eu estava em Gramado. Eu abri a pia do hotel, assim, começou a empoçar água, eu olhei, tinha um sifão metálico. Eu olhei assim, cara, até eu chamar alguém para mexer nessa porra aqui, vai demorar 2 dias. Tirei o sifão fora, bati, limpei ele, botei de volta e funcionou. O cara meio MacGyver, assim. Mas não tem que acontecer, tipo assim, que nojo. Cara, era uma pia.
Pia de um banheiro. O que estava acontecendo naquela pia? Vejam que bizarro. Tinha um grampo de cabelo que tinha caído, tinha prendido no sifão, assim, ó, e daí tinha muito cabelo em volta. O próprio grampo impediu a passagem dos cabelos. Daí eu peguei um papel, tirei aqueles cabelos, aquele grampo, joguei no lixo, seguiu funcionando. Então, era uma peça que estava solta. Ela não estava colada. Só tirar da parede, botar de volta. Nada fixo. Algo que a gente possa, sempre que possível, fazer a manutenção. Percebam que esse grampo foi colocado ali de propósito. Pode ter sido colocado ali porque a pessoa achou que ia escoar, pode ter caído. Então, tu tem que ter como limpar. Então, as instalações de esgoto sanitário, as ligações parede, dispositivo, são móveis, não são coladas. O sistema predial de esgoto deve ser separador absoluto. Então, esgoto é uma coisa, água da chuva é outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, separa completamente. Esses tubos não podem se encostar. As águas não se misturam. A disposição final do efluente do coletor predial, então tu juntou todo o esgoto da tua edificação, o que tu faz com ele? Vai para a rede pública de esgoto, onde tem esgotamento com rede, ou tu faz um tratamento individual. Qual a diferença desses dois? A tipologia. O tratamento é o mesmo. A qualidade do tratamento é muito semelhante e não há perda de qualidade num sistema individual correto, bem dimensionado. Isso aqui é uma imagem da norma 7229, que é a norma de fossa séptica, que é o tratamento primário individual. Então, assim, ó, entendo fossa, tá? Todo esgoto vai para a fossa. Todo esgoto da edificação vai para a fossa. A parte líquida, quais são os destinos que tu pode dar depois? Filtro anaeróbio, filtro de areia, vala de filtração, escoamento superficial e desinfecção. Um desses 6, o líquido. Depois de passar por isso, tu manda para um sumidouro, vala de infiltração, corpo de água e sistema público simplificado. Ok? Se vocês verem pela norma, fossa séptica e sumidouro não pode. Seria fossa, filtro, sumidouro. Certo? O que está acontecendo aqui? Eu estou juntando o esgoto, estou decantando ele, separando o sólido do líquido na fossa. O líquido eu estou usando um desses tratamentos, o mais comum é o filtro anaeróbio. Então, eu estou tratando esse líquido e estou jogando ele para algum lugar. Posso mandar para o sistema público, nesse caso aqui o pluvial. Após o filtro, esse aqui é o nosso tratamento tradicional bem feito. Fossa, filtro, sistema público. Isso aqui funciona legal. Sólido, que tu tirou da fossa, que depositou. A fossa tem que ser limpa periodicamente, conforme o projeto do engenheiro. A fossa não é limpa quando extravasa. Ela é limpa periodicamente. Se ela extravasar, ela já não funciona mais. Então, a fossa foi dimensionada para 1 ano. Tu dimensiona o projeto e entrega para o proprietário. Ó, a limpeza é 1 ano. Daí é com ele. Então, por que 1 ano? Porque em 1 ano ela encheu de sólidos e esses sólidos, se tu não limpar, vão começar a vir aqui, vão contaminar o filtro e vão ir para o sistema público, tu vai cometer um crime ambiental.
Então, limpa a cada ano. O que que tu tira da fossa? O sólido, a gente chama de lodo. É o lodo que está passando por uma digestão. Bactérias estão consumindo ele. Isso aqui tu contrata uma empresa para fazer, ela retira e ela vai usar um digestor, um leito de secagem ou uma estação de tratamento de esgoto. Daí é com eles, tu vai pagar por isso. E o que é feito esse próximo processo desse lodo? Esse lodo é uma matéria orgânica muito pura e muito importante para um tipo de bactérias. Então, as bactérias digerem ela, consomem essa matéria orgânica e transformam num outro lodo, que é um lodo, me faltou o termo, um lodo estabilizado, não é mais tóxico, não é mais poluente. E depois, o que a gente faz? O que é um lodo, gente? O lodo é uma areia movediça, é uma textura que não é água, não é líquido, não é sólido, é um meio. Então, o próximo passo é tirar a água dele. Pode ser um leito de secagem, uma centrífuga, eu tenho que tirar a água. Leito de secagem é um grande tanque cheio de lodo que incide radiação e evapora a água e vai ficar só um lodo seco daí. Daí não é mais lodo, daí é uma terra. E essa terra, daí ele vai ser levado para um aterro sanitário, vai ser pago para deixar lá, ou campo agrícola. Campo agrícola, cada local, cada estado, cada país tem uma legislação referente. Para nós é que está bem complicado usar em campo agrícola esse tipo de lodo. Eu tenho fotos lá na Corsã, antigas, que quando eram secas as estações de esgoto, as lagoas de esgoto, ficava só lodo e era comunicado via rádio, antigamente, e as pessoas vinham de carroça buscar o lodo para usar como adubo na agricultura. Hoje em dia isso não pode mais, ele tem que estar digerido, tem que estar estabilizado, tem que estar seco, e daí pode usar, certo? Essa parte aqui é importante para você saber o destino, mas aqui é um telefonema. O que nos interessa aqui é se usar tratamento individual, sempre vai ter um tanque, tu vai escolher um desses, que geralmente vai ser o filtro, e um sumidouro ou um sistema público simplificado. Posso ligar o sumidouro no pluvial? O filtro no pluvial? O sumidouro não pode. Posso ligar o filtro no pluvial? Vai na prefeitura e pergunta para ver a política do município. O município tem autonomia para não permitir. Porém, ele tem que não permitir tecnicamente, não é porque não quer. Então, geralmente, há um desconhecimento muito grande disso, e tu vai chegar nos locais e vai dizer, posso ligar? Deus o livre. Então, me diz por quê. E eles não vão saber por quê. Nós vamos ter uma aula bem mais profunda sobre o sistema individual, que é a próxima. Mas tenham em mente que tu pode construir teu sistema individual ou comprar. Eu sou muito a favor, e todos clientes, conhecidos, amigos que me perguntam, eu proponho a compra. Por quê? No que eu construir meu sistema, se ele tiver algum problema, recai sobre mim. Se eu comprar um sistema feito por uma indústria que é capacitada para isso, que entende disso, eu tenho muito mais chance de funcionar. Quando eu estou lidando com coisa ambiental, que são legislações bem duras, compra um tanque séptico, compra um filtro, e lá onde tu comprou, tu vai dimensionar, né? Dimensiona ele, tu vai lá, eu quero um sistema de tal tamanho. Lá tu vai dizer, eu quero um laudo técnico da eficácia desses teu sistema. Eu quero que tu me garanta aí uma RT, porque todo sistema precisa uma RT de alguém que projetou e construiu isso. E eu quero a cópia da RT do funcionamento. E daí tu chega lá no município, onde tu for usar e ligar ele no pluvial e diz, está aqui.
Eu estou garantindo que isso trata. Se não tratar, esse cara aqui responde. Certo? A partir do momento que tu construir, as pessoas têm muita... É muito normal isso, tu fazer a fossa, ou tu compra a fossa padrão caixa. Isso não existe, gente. Fossa padrão caixa. Fossa é dimensionada. A gente dimensiona, não existe padrão. Fossa padrão caixa é uma fossa para 5 pessoas. Porra, não é assim. Isso foi uma coisa que se criou que não existe. Dimensionamos a fossa, dimensionamos o filtro e compramos ele. E daí vamos pesquisar empresas idôneas que produzem coisas boas. E para produzir coisa boa, o cara que produz uma coisa que funciona, ele tem um laudo. E ele tem um técnico responsável, ele sabe o que ele está fazendo. Teve um construtor, não era um construtor, era um empresário, que ele construiu uma empresa, não quero falar em nomes, mas ele construiu um comércio, não era um comércio, tá? Construiu um negócio dele, era um negócio. Por isso, daí eu dimensionei para ele, e ele era dono da construtora. E ele podia... o sistema dele era 30 metros cúbicos, 30 mil litros. Se ele construísse, ele ia economizar muito mais. E um dia eu sentei e falei com ele, cara, compra isso. Tu nunca vai te incomodar. E se tu te incomoda, e se der problema, a culpa não é tua. Ou seja, terceiriza isso. Não, gente, não é assim tirar a culpa do cara. Tem cara que trabalha só com isso. Tu não constrói TV na tua casa, tu compra TV. Entenderam? Compra uma coisa de quem trabalhou e estudou mais. Bom, eu lembro que ele pagou na época 50 mil reais o sistema. Isso já tem uns 10 anos. Esse tempo eu encontrei ele e perguntei como é que tá. Nunca deu problema. Então, assim, barato às vezes sai caro, né? Tomem cuidado nisso aqui. Isso aqui é uma das coisas que tu meio abandona, assim, e depois vai dar problema. Cuida. Terminologias, então, gente. Vamos lá, vamos... Eu acho que hoje é rápido, eu acho que é o último assunto aqui, que é terminologias, e depois tem algumas imagens. Então, alguns termos, tá? A altura do feixe hídrico. Lembram do feixe hídrico, que é o sifão? A altura do feixe hídrico é quanto de água ficou aqui, ó. Essa altura aqui. Isso aqui está cheio d'água, altura do feixe hídrico. Quanto maior a altura do feixe hídrico, mais isolamento. Mas, gente, tendo feixe hídrico já está bom. A existência do feixe hídrico já nos deixa feliz. Barrilete de ventilação, é isso que eu falei que o cara podia ter feito aqui embaixo, ó. Esse tubo desce, esse tubo desce. Se ele tivesse ligado os dois aqui, isso aqui não precisava existir. Entenderam? Faz um tubo aqui, fica por baixo e tu só sai um. Caixa coletora. Tu juntou todo, fez todo, eu chamo de robô, fez todo o robozinho da tubulação e chegou lá embaixo. Lá tu faz uma caixa. Porque tá chegando tudo ali. Claro, tu não vai largar o esgoto na caixa. Dentro da caixa vai passar um tubo. Mas se precisar uma manutenção, tu abre essa caixa e faz a manutenção. Um segredo, essas caixas ficam feias no pátio. Então, gente, o pátio está aqui, tá? A tubulação desceu, veio para cá e foi para cá. Cara, faz a caixa mais baixa. Faz mais baixa que a terra. Enche de grama em cima. E fica marcado. Tem uma planta, uma coisa ali. O dia que precisar, tu cavoca isso aqui, seja pouquinho, é grama, e tira a tampa e faz a manutenção. Daí fica todo gramado, mas ali embaixo tem uma caixa. Não é uma caixa que tu vai abrir toda hora. O comum é fazer a caixa aqui, né? Daí fica feio, fica cheio de tampa o pátio. Caixa de gordura.
depois de reunida todas as tubulações de cozinhas e áreas de serviço, tu passa por uma caixa de gordura, que é outra caixa, a tubulação vem aqui e aqui, que acumula gordura. Por quê? Porque a gordura, depois de seca, ela tende a entupir as tubulações. Então, tu tem que tirar. Caixa de gordura tem que ser limpa, tá, gente? A caixa de gordura não é para bonito, ali um troço fedido que tu nunca vai botar a mão. Não quer limpar, chama o encanador. Tem que ser limpa, senão ela não funciona. Ela é feita para limpar. Geralmente é bom botar para fora, numa casa, né? Daí tu limpa lá fora. Edifícios, tu pode fazer em cada unidade, mas obrigatoriamente tu tem que fazer uma depois da coluna do tubo de queda das cozinhas, tu vai ter uma predial. Mas tu pode fazer por unidade. Mas tendo por unidade, tem que ter a predial igual. Essa tu não deixa de ter. Caixa de inspeção são caixas para permitir a inspeção, aquilo que eu falei. Então, cada mudança de direção, cada distância, tu vai botar uma caixa, assim como caixa de passagem. É a mesma coisa, certo? Qual é o objetivo? O objetivo é que tu consiga fazer uma manutenção sem precisar destruir calçada, arrancar grama e tal. Então, tu tem que ter formas de limpar isso que está subterrâneo. Essas caixas são feitas lá no piso térreo já. Caixa sifonada, ela é provida de desconector. Isso é uma caixa sifonada, gente. Ó. Um tubo está aqui e o outro está aqui. O que acontece? Ela sempre vai estar... sempre vai estar cheio de água. Se eu estou largando aqui, saindo aqui. O que acontece com essa água? Geralmente, num banheiro, vocês têm um ralo e tem mais um segundo ralo fora do box. Isso não é um ralo, isso é uma caixa sifonada. É o primeiro dispositivo de eliminação do gás. Então, ela fica sempre cheia d'água e impede que o gás retorne. Isso chama-se caixa sifonada. É importantíssimo para fins de gás. Coletor predial. Deixa eu apagar aqui. Trecho de tubulação compreendido entre a última inserção do subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga, ou caixa de inspeção, e o coletor público. Então, o coletor predial é a parte predial, é o último tubo do esgoto antes de chegar no coletor público. Que abaixo está o coletor público, que é parte pública que encosta no coletor predial. Então, vamos fazer um desenho aqui. Aqui está o teu lote. Aqui está a rua. Passou a tubulação de esgoto. Aqui está o coletor público. Tem uma caixa aqui. O coletor predial é esse. E o público é o que liga na tubulação pública. Ficou horrível. Coluna de ventilação. É a tubulação vertical que leva os gases para cima, para não haver mau odor na edificação. O diâmetro nominal é o diâmetro da tubulação, tá? Bitola do cano. Desconector é o dispositivo que contém fecho hídrico, certo? E o fecho hídrico, camada líquida que impede a passagem dos gases. Então, uma caixa sifonada é um desconector. Desconector porque impede que o gás passe. Um sifão é um desconector. Certo? São terminologias muito pouco usadas em obra, mas para projeto a gente usa. Instalação primária de esgoto. Só uma divisão, tá, gente? Ó, conjunto de tubulações e dispositivos onde tem os gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. E a secundária não tem acesso aos gases provenientes do coletor público.
Que é isso? A instalação primária é até o primeiro desconector, da rua até o primeiro desconector. Até o primeiro fecho hídrico. A partir dali a gente chama de secundário. Não muda nada essa definição, mas é importante saber. Ralo seco, ralo do box, ralo, mesmo sendo pluvial, o ralo da sacada é um ralo. E o ralo sifonado é um ralo que tem desconector, então ele fica cheio d'água, é um ralo bem maior que impede que retorne gás. Aonde eu vou usar um ralo sifonado? Aonde ele precisar ter a função de ralo e a função de caixa sifonada. Aquele segundo ralo do banheiro pode ser um ralo sifonado ou uma caixa sifonada. Tanto faz. Porque ele também serve como ralo no momento de limpeza. Tem dois termos interessantes aqui a ser definidos: ramal de descarga e ramal de esgoto. O ramal de descarga, tubulação que recebe diretamente os efluentes do aparelho sanitário. Então, o ramal de descarga é o início da tubulação, ali na utilização. Então, o cano que sai do vaso, o cano do ralo, o cano do pia, o cano do lavatório, o cano da máquina de lavar roupa, aquela saída é a tubulação de descarga. E a tubulação de esgoto, tubulação primária que recebe os efluentes dos ramais de descarga, diretamente ou a partir de um desconector. Então, assim, ó, mais de um ramal de descarga vira um ramal de esgoto. No projeto a gente vai ver legal, isso é muito fácil, mas só para entender. Tá? Então, o início é ramal de descarga e depois temos ramal de esgoto. No projeto, se tu quer, tu pode identificar ramal de descarga diâmetro tal, ramal de esgoto diâmetro tal. Ah, meus alunos aqui terminaram. Com mortos. Ramal de ventilação. Tubo de ventilação que interliga o desconector, ou ramal de descarga, ou ramal de esgoto, de um ou mais aparelhos, a uma coluna. Então, a coluna de ventilação sobe, é vertical. A tubulação que liga a coluna no desconector é o ramal de ventilação. No projeto nós vamos ver um a um. Sifão, né, gente? Sifão é... Por que puxa para o lado? Eu não consigo entender. Olha ali. Sifão é uma coisa assim, sempre vai ficar cheio d'água. É um dispositivo que tem desconector. Subcoletor, tubulação que recebe fluidos de um ou mais tubos de queda ou ramal de esgoto. Então, ramais de descarga juntam-se e formam ramais de esgoto juntam-se e formam subcoletores. Então, ramal de descarga, ramal de esgoto, subcoletor. Tubo de queda, tubulação vertical, tá, gente? É aqueles canos gigantes que encaminham o esgoto para baixo. Um cuidado muito a ser tomado é o barulho. Edificações maiores, tu tem que isolar isso, porque o imóvel mais baixo, se tu não isolar direito, ele vai ficar ouvindo o barulho das descargas de cima. E à noite, sem barulho, são explosões, porque a água desce ali 10, 20 metros e bate no joelho. Ela bate no joelho e corre, isso faz um barulho. Então, às vezes, uma quebra de pressão é importante. Tubo ventilador, já falei inúmeras vezes, então, é a tubulação que liga o desconector à atmosfera. E eu vou levar esse gás para cima. O ventilador de alívio, o ventilador ligando o tubo de queda, o ramal de esgoto, à coluna de ventilação. Esse seria o ramal de ventilação. E o tubo ventilador de circuito é se eu tivesse muitas bacias sanitárias juntos, um hotel, um clube, então eu faria um circuito de ventilação. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse cheiro.
Gente, ventilação mal feita é certeza de problema. E tu não resolve depois. Eu conheço inúmeros casos de alto padrão que tem cheiro nos banheiros. É assustador. É tipo assim, uma coisa tão simples pra gente que te dá certa raiva, sabe? Assim, por que que fazem isso? E não é por mal, é por deixar passar, não é desconhecimento, dá para entender. Tubulação de ventilação primária. Ó, a primária é o prolongamento do tubo de queda. Aquele grande tubo de queda do vaso, ele desce. Então, no último pavimento, o prédio está aqui. Esse aqui é o último vaso. O tubo de queda está aqui. Tá? Ventilação primária, eu sigo esse tubo de queda. Eu pego a coluna, coluna dos vasos sanitários, faço um estrangulamento e subo ele. Então, o que é a primeira retirada de gás que tem? A secundária é os tubos que estão ligados nos desconectores. Percebam, gente, eu tenho desconector, tenho sifões, caixa sifonada, tubulação primária, tubulação secundária, e as pessoas fazem voltar cheiro num banheiro que o cara gastou 200 mil reais. Não dá. Não dá. É simples um negócio desses. Unidade Hunter de contribuição. Eu costumo dizer que a unidade Hunter de contribuição é como se fosse o peso lá no cálculo da água fria e quente. É quanto cada... Isso é o dimensionamento, tá? É quanto cada dispositivo contribui, quanto ele pesa. Então, a minha unidade Hunter de contribuição, eu vou usando e vou somando, e daí eu vou ter uma tabela que conforme tal soma é tal diâmetro. Então, tem uma pia, a pia tem tanto. Ah, o diâmetro é tal. Eu ligo um vaso, o vaso é tanto, um ralo, pá, pá. Soma esses todos. A partir daqui o diâmetro é tal. É bem mecânicozinho, assim, bem fácil. Ventilação primária e secundária é a sequência das tubulações primária e secundária. Então, a ventilação primária tira o gás que está na própria coluna e a ventilação secundária tira os gases que estão, como é que eu vou dizer, estão contidos pelos desconectores, pelas faixas sifonadas, na grande verdade. Vamos falar um pouco nessa instalação o que nós falamos até agora, tá, gente? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma instalação que tem um bidê. Isso aqui é o bidê, que é para limpar a sujeira das fezes. Bom, começamos na pia. A pia tem um ramal de descarga que vai até uma caixa sifonada. O bidê tem um ramal de descarga que vai até a caixa sifonada. Tem um ralo aqui, digamos, tem um box, um outro ramal de descarga, certo? Aqui há uma caixa sifonada. Que merda esse troço. Temos uma bacia sanitária que liga direto na coluna. Caixa sifonada, nós ligamos na tubulação da bacia sanitária. É sempre essa sequência. Os lugares mudam, a sequência é sempre essa, tá? Pia, bidê, quantas pias tiver, quantos ralos tiver, liga tudo na caixa sifonada. A bacia sanitária, tu tira da edificação, vai ligar numa coluna, se for uma casa, tu vai tirar,
e a caixa sifonada tu liga na tubulação da bacia sanitária, tá? O que temos em mais aí? Essa tubulação que liga caixa sifonada na tubulação da bacia, sai o ramal de ventilação. É daqui que ele sai, o ramal, tá? Falando em ventilação, a minha ventilação primária vai estar aqui, que é a sequência do tubo de queda, e a minha ventilação secundária vai ser todo esse tubo aqui, que vai interligar as tubulações que saem das caixas sifonadas para os ramais das bacias sanitárias. Falando em nomes, isso aqui é um ramal de esgoto, ó, gente, esse aqui. Porque ele ligou vários ramais de descarga. Nunca é assim o projeto. O projeto é assim, tá? Aqui não é risquinho. Aqui o projeto é cano desenhado. Como é que está isso aqui? Isso aqui está embaixo da tubulação, embaixo da laje. Bom, vamos de novo. Ramal de descarga que sai da pia e liga na caixa sifonada. Ramal de descarga que sai do ralo e liga na caixa sifonada. Ramal de descarga que sai do bidê e liga na caixa sifonada. Ó, já estragou meu projeto. Droga. Eu ainda vou entender. Eu acho que é o mouse. Ah, foda-se. Ramal de descarga. Descarga. Que liga a caixa sifonada. Aqui eu tenho uma saída. Ó, e eu tenho o ramal do vaso da bacia sanitária que está saindo da edificação. Certo? Bom, a minha coluna, meu tubo de ventilação secundário sai desse tubo aqui, é isso aqui. E o primário, nesse caso, é uma casa, eu não tenho colunas, não há primário, só tem esse. O que está acontecendo com os gases aqui, gente? Ó, eu estou vindo com gás daqui. Vem gás da rua, cheiro ruim, tá? Que ele parou, tá cheio d'água, né? Não vem para cá. Bom, ele não achou caminho, aqui ele bateu, ele vai sob pressão, ele vem para cá. O que está cheio d'água, ele parou. E ele veio para cá, subiu e saiu para a atmosfera. Se eu não tivesse essa caixa sifonada aqui, ele ou saía aqui, ou aqui, ou aqui. E ia ficar um cheirão nesse banheiro. Horrível. Aqui é um projetinho feito em Revit. É outro nível, né? Coisa mais linda. Mas aqui tu consegue ver a inclinação da tubulação abaixo da laje, se tem algum empecilho cortando o caminho. Vejam, aqui tem uma bacia sanitária, um vaso sanitário com caixa acoplada. A saída dele é embaixo, ó, gente. Eu furo a laje. Aquele que eu falei para vocês antes, qual era a diferença? A saída dele era para cá, ó. Então ele ia sair aqui. Não existiria esse furo na laje aqui. Em edificações em altura, com muitas unidades, é muito importante isso. É muito bom de fazer. Esse furo na laje que incomoda. O ralo continua sendo na laje, não tem volta. Aqui tem como é feita as caixas de inspeção, né? Então não tem muita mágica aqui. Então saiu o esgoto da edificação. Uma caixa de gordura, uma caixa de passagem, que vai para a tubulação urbana. Eu poderia ter um sistema individual aqui. Olha só, caixa de inspeção, caixa de gordura, sempre com acesso para fazer limpeza. Então, isso aqui, esporadicamente, você tem que chamar, se você não fizer, você vai ter que chamar
um operário para fazer isso, um encanador, limpar, dar uma olhada nas caixas da inspeção, dar uma olhada na caixa de gordura, secar isso aqui, deixar limpo para o sistema fluir. Mesma coisa aqui. Aqui eu parei porque é as unidades Hunter, ó, gente, que é o dimensionamento. Só para vocês verem essa tabela. Isso nós vamos ver semana que vem. É muito barbada. Olha que bonito. Sempre eu falei em água, né? Essa aqui é a tabela de tubos de queda. Sempre deixem o mais fácil possível para o operário entender. Quanto menos estiver bem desenhado, mais problemas vocês vão ter. Tá bem, gente? Eu falei que não era comprido o negócio. Dúvidas? Vamos conversar. Não tive nenhuma dúvida. Nada. Eu gosto do Márcio, que ele sabe tudo. É isso aí, cara. Tem que ter força de vontade. Mais alguém? É o menor do trabalho. Não, trabalho a gente... Eu ia falar isso também. Trabalho vocês vão ter que... Daí é com vocês, né? A minha parte já passou daí. Aí que mora o problema. 6 horas da manhã eu vou estar acordando o senhor para me ajudar a fazer o trabalho. Pode acordar. Não tem problema. Então tá, gente. O que tem esse final de semana aí? Estudar para prova, De quê? rodovias 2 e Ai, análise ai. 2. Quem é que dá aula disso? O André, né? Ele quer que a gente saiba todas as normas de cor. Aqui, daí muda as normas. Não, ele quer... Ai, meu Deus, ele quer que a gente decore as normas. Ruim, hein? Não faz muito sentido, mas quem sou eu pra... Também não, acho que não faz, mas, né? Tem que estudar, porque ele vai botar na prova, certeza. Quem tá escrevendo? Rodovias concreto análise. Tá bem, então. Ah, deixei vocês bem, hein? 20 para as 9. Que vergonha. Espero que ninguém me xingue na avaliação. Aulas muito longas. Oi, Márcia. Comprou mais algum boneco? Não. Parei com os bonecos. Parei com os bonecos. O que eu estava olhando hoje? Nem lembro, tô meio perdido. Agora tô tentando entender qual é o aplicativo do Telecine que mudou. Boa Quem pergunta, escreveu? Bruno. Não tem possibilidade do trabalho ser em dupla? Não. Nossa, Se tu fizer em dupla, tem um que não faz. Penteado os é outros semestres eram um grupo de 5. Cara, eu já fiz... Gente, assim, ó. Eu tô há 12 anos fazendo isso. Eu já fiz de tudo. Até quando dois fazem dupla e os dois trabalham, um faz uma parte, o outro faz outra, e daí cada um entendeu só uma parte, eles vão ter que fazer trabalho pro resto da vida junto. Eles não vão conseguir fazer um projeto sozinho. Então, faz um projeto pequenininho, só tu.
A gente vai ter que fazer o Vamos. PPCI também, né? Entenderam, né? Um trabalho pequenininho. Não. Espelhar PPC todos eu vou os pensar. departamentos. PPC é muito chato. Eu vou pensar. Não gosto de PPCI PPC. muita norminha. Vai trocando. É muita negociação, né? O PPC. Também acho. Né? Melhor, né, Márcio? Isso não me interessa muito. É só dar risada essa figura. Então tá, galerinha. Até semana que vem. Durmam bem. Então tá. Hoje tá todo mundo cansado, ninguém tá falando. Hoje tá parada a coisa. Correio. Feito. Um abraço. Até Adeus. mais. Tchau.